E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a calcular preço médio de ações e fundos imobiliários no Excel, utilizando uma simples fórmula de soma C, que seria uma fórmula avançada do Excel. Através desse passo a passo você vai conseguir então facilitar a sua declaração do imposto de renda e também os seus controles, saber exatamente aquele valor médio que você tem após diversas operações realizadas. Então fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, para realizar a atividade de hoje nós vamos utilizar alguns ativos da Bolsa de Valores e vamos, através da função soma C, fazer o cálculo de preço médio de várias operações realizadas. Aqui eu listei algumas operações de compras e outras de venda no mesmo ativo, e para encontrar o preço médio então dessas operações nós vamos utilizar o Excel. Através do Excel eu tenho aqui a minha lista, onde eu tenho a base de ativos, onde eu preciso de quais as informações: da quantidade que eu adquiri, o valor unitário pago por esse ativo e o valor total, que nada mais é do que a multiplicação. Aqui no valor total, se vocês decidirem utilizar os custos, taxas de operações, entre outros, vocês incluem aqui. Mas para o preço médio correto, é ideal ter apenas o que? O valor unitário e a quantidade. Com isso, então, eu tenho aqui o ITSA4 e o ABEV3, onde nós vamos, então, através do soma C, trazer aqui a quantidade final dela e o preço médio. Com isso, eu vou utilizar a função soma C, que é uma função de soma onde eu utilizo critérios para busca. Nesse nosso caso, o que é coincidente com a minha base de dados e o critério que eu vou buscar. Então, para a minha base de dados, eu preciso buscar o ITSA4, que é o meu ativo. Eu preciso então fazer o quê? Selecionar na minha base de dados, onde é a opção intervalo, trazer então essa coluna, no meu caso aqui é a coluna A, através do ponto e vírgula, no meu critérios eu vou representar aqui o meu ativo que eu quero utilizar como referência, que também será a coluna H2. Após isso, com a ajuda do ponto e vírgula, no intervalo de soma eu vou trazer o quê? Eu vou trazer as minhas quantidades, que são essas operações aqui. Percebam que para o meu cálculo de venda eu inseri esse caractere negativo, ou seja, se eu vim aqui nas quantidades apenas de ITSA4, toda vez que ele encontrar um valor negativo, ele vai subtrair daquele meu valor total. Caso você ainda não sabe corretamente como realizar o cálculo de subtração, você vai encontrar algum link nessa tela para então acessar esse vídeo. Aqui nesse caso, ó, como nós selecionamos individualmente, percebam que a soma deu 350 quantidades, num total de 6 operações. Se fosse realizar apenas operações aqui de compra, eu teria 700 quantidades. Para o ativo AMBEV3, eu também realizei o mesmo cálculo da quantidade, utilizando apenas a alça de preenchimento aqui. Eu consigo então replicar a fórmula que estava na célula anterior para a célula de baixo, tendo um resultado aqui de 500 unidades, também descontando as minhas vendas, que também estão em negativo. Agora, para definir o preço médio, percebam que eu poderia muito bem pegar aqui o preço médio dos ativos e buscar apenas esse valor, mas vocês vão perceber que ele dá diferença no final. Eu até vou colocar aqui a média, vamos colocar aqui a média apenas das compras para vocês verem que o valor ele dá diferença. Então eu vou pegar aqui um média C, vou também utilizar o meu intervalo, nos meus critérios eu vou utilizar o ativo e no intervalo de média eu vou usar aqui os valores. Para esse caso aqui, note que para Itaúsa eu tenho 10,37 e para Ambev 13,63. Agora nós vamos fazer da forma correta individualmente para notar que dá diferença nesses valores.
Aqui eu apenas peguei o quê? Apenas os preços médios, independente da quantidade ou do valor pago. Ele fez só apenas a média do valor acrescido naquele período, naquela negociação em si. Então eu vou vir aqui no meu preço médio. Para mim definir o meu preço médio, eu preciso do quê? Eu preciso ter o valor total das operações em Itaúsa. Então eu vou pegar o quê? Também um soma C, onde eu vou fazer o quê? No meu intervalo também vou utilizar o ativo, critério ativo, e aqui no intervalo de soma eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o valor total. Nesse meu exemplo aqui, eu trouxe os preços médios, então dos meus ativos, o valor total de aquisição que eu tive aqui considerando compras e vendas, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse valor. Eu posso fazer de duas maneiras. Vamos vir aqui do valor médio, e eu vou fazer o quê? Eu posso vir aqui no preço, no valor total, dividir pela quantidade e eu vou ter um preço médio aqui, ó, de R$ 7,69, uma diferença de quase R$ 3 no preço médio. Por outro lado, eu posso também fazer a representação diretamente aqui na forma, fazendo o quê? Depois de eu fazer o cálculo da soma C, eu posso vir aqui, simplesmente dividir pelo valor da quantidade, que ele também vai me trazer o valor diretamente, ele não vai fazer o cálculo individual. E em um outro momento eu posso vir aqui também, vamos fazer um cálculo simples aqui, como se eu tivesse apenas o ativo e eu já quisesse trazer o preço médio direto, que é o mundo perfeito do cálculo, que seria trazer direto uma fórmula apenas para fazer esse cálculo. Então eu faria o quê? Eu pegaria essa fórmula do preço médio e dividia pela fórmula da quantidade, que eu posso fazer como? Eu venho aqui no soma C, venho no meu intervalo, vou buscar o meu critério, intervalo de soma, e agora no momento que eu for fechar os parênteses, eu vou botar um sinal de divisão e vou utilizar outra soma C. Para esse caso também, utilizando o mesmo intervalo, o mesmo critério, e para a minha soma, então, a quantidade. Sendo assim, eu consigo resumir o cálculo inteiro e eu ainda vou ter a vantagem de utilizar as casas depois da vírgula, as casas decimais de uma maneira mais resumida, mais prática, que também vai facilitar o cálculo. E nesse cálculo aqui, a exatidão é muito maior, porque ele considera todas as casas depois da vírgula. O que eu considero aqui que é o ideal? É quando você vai pegar um relatório, um extrato da sua conta, por exemplo, você pegue seu extrato, lance todas elas numa célula e encontra então individualmente cada ativo e faça esse exercício, fazendo a soma C da quantidade de compra com o valor total pago. Esse é o valor que vai trazer o resultado mais exato do seu cálculo de ações e vai ter então resumir o preço médio que você vai inserir possivelmente lá na sua declaração do imposto de renda, onde tem que informar o preço médio. E com o Excel você vai conseguir simplificar essa tarefa e vai ter um exemplo bem bacana na hora de fazer a apuração dos resultados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.